Olá, eu sou Leonor, pediatra, trabalho aqui no Centro Médico da Criança e Diagnóstico por Imagem e hoje nós vamos conversar com a enfermeira Mariana. Vou convidá-la já já para entrar aqui com a gente para a gente falar sobre consultoria de amamentação. Vai ser um assunto bem interessante. Vamos lá. Oi, Mari! Cheguei. Tudo bem? Opa, peraí que esqueci de botar o fone. Ah, Tudo bom, Mariana? tudo bem. Eu queria saber se está todo mundo me ouvindo bem, se preciso ajustar alguma coisa. Tá, eu tô te ouvindo super bem e eu acho que, eu não sei se a hora que eu falei o pessoal me ouviu também. Deixa eu ver Então, me aí, o ouvindo, pessoal mas tá se entrando. precisarem que a gente faça algum ajuste aqui, vai dando um toque. Ah, isso mesmo, vão falando pra gente. Ô E, Mari, hoje me lembraram de uma coisa que eu achei bacana. Nós estamos nas vésperas do Dia das Mães. Então veio super a calhar essa live, né? Olha só, exa- acho que se a gente tivesse combinado não teria dado tão certo. exatamente, a gente tá para fazer essa live já tem tanto tempo, e a hora É que a gente verdade. marcou o dia, a gente não tinha noção que ia calhar junto com o Dia das Mães, e assim, uma data super acertada. Muito acertada. Então a gente vai falar sobre essa profissão tão linda que é a sua, enfermeira obstétrica, e ainda mais essa especialidade sua que é a consultoria de amamentação. E o que tenho conversado esses dias com algumas pessoas sobre isso, e algumas mães falam assim, nossa, Leonor, mas parece uma coisa tão natural, não é? Da natureza amamentar, né? Teoricamente, Sim. sim, né? E graças a Deus a maioria consegue de forma bem natural, consegue de forma sem grandes transtornos, né? Mas infelizmente um grupo de mães sofre bastante ou porque tem algum problema no mamilo, ou porque não tem uma produção adequada de leite por N motivos, ou porque colocou uma prótese de silicone há anos atrás e que nem lembra se isso vai interferir ou não. A maioria das vezes não interfere. Enfim, são diversos os fatores que nessa primeira semana, nesse primeiro momento, é fundamental você ter esse apoio, né? Que eu digo, Mariana, me corrija se eu estou errada, mas eu converso às vezes com algumas avós, eu digo que as avós tinham mais esse amparo, elas eram mais acolhidas nessa hora que ela tinha o bebê. Então a mãe delas, as tias, iam todas ajudar essa mãe a pegar direito o peito, a cuidar da casa enquanto ela está tentando amamentar, né? Infelizmente hoje a gente vê que as mães estão meio sozinhas, né? E aí, se ela já tem esse problema, se ela já tem alguma coisa que possa interferir nessa qualidade de pega, pode dar tudo errado. E isso você perde essa coisa fantástica que é o leite materno, esse líquido precioso, como eu sempre digo, né? Que eu acho que a gente pode falar um pouquinho do que o leite materno faz, mas acho que é sabido, né, de todo mundo quanto os benefícios do leite materno, mas que nem sempre, nem toda mulher consegue, né? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, Mari, por favor, depois, no decorrer, se a gente tiver alguma mãezinha aí que quiser dar um palpite, conversar, contar sua experiência, a gente pode abrir para elas, tá bom? Certeza, com certeza. O que nós observamos na nossa prática é que a oferta facilitada, né, de acesso a fórmulas artificiais de leite, isso tem feito com que muitas mulheres tenham a dificuldade, a falta de informação e a facilidade de acesso a fórmulas artificiais. Então, se a gente não tiver não rodear essa mulher com uma rede de apoio bem fortalecida, ela facilmente vai ceder, porque aquele momento é muito sofrido realmente, né? Quando a gente estava pensando no tema da live,
o tema nasceu e agora, ele é basicamente um pensamento que está muito presente em praticamente todas as mães de primeira viagem que chegam em casa com aquele recém-nascido. Então, muitas mães que tenham buscado informação ainda na gravidez ou não, a hora que chega em casa parece que dá um branco, fala, meu Deus, e agora por onde eu começo, né? Parece que lá na maternidade estava tão fácil, mas agora já não é mais. Então, Exato. esse suporte ainda na gravidez, eu sou suspeita para falar, né? Mas na verdade eu acho que é fundamental que a gestante, uma vez que o bebezinho já esteja na barriga, busque um profissional que esteja alinhado com as questões que envolvem a amamentação, né? A gente precisa buscar profissionais que compartilhem conosco dos mesmos objetivos. Então, buscar essa informação na gravidez não torna a mãe especialista em amamentação, mas torna ela uma mulher segura, empoderada, para que nas primeiras semanas de pós-parto, que são sim as semanas mais pesadas, ela consiga superar os momentos mais difíceis, que sim, terão momentos em que a gente vai se sentir um pouco chacoalhado, né? Meu Deus do céu, o que eu faço? Então, é nesse sentido mesmo, de empoderá-las, de torná-las mais confiantes, e não só a mulher. Trabalhar isso com um parceiro, se tiver um parceiro presente, ou com os familiares mais próximos também. Então, nossa ideia é, claro, iniciar esse trabalho ainda na gravidez. Mas, se não for possível, o mais rápido possível. Próximo possível depois do nascimento. Mari, sabe que eu vejo assim, todo mundo muito preocupado, engravidou, aí vamos, festa para ver qual é o sexo do bebê, agora vão ver o quartinho, e a decoração, quem vão ser os padrinhos, né? Onde vai nascer, né? Até lá atrás, às vezes, até escolhe o pediatra e escolhe o obstetra. Mas eu já vi casos de escolher pediatra na hora H, né? Então, assim, eu acho assim que precisa ampliar, né, esse preparo, né? Como que você vai estar, né, imediatamente nesse pós-parto? Você vai ter gente ao seu lado para te ajudar? Tem uma mãe, tem uma tia, tem uma amiga? Eu já vi mães que estão completamente sozinhas, sabe? Que não tem uma mãe aqui ou aqui por perto, ou mora em outra cidade, enfim. E que elas ficaram muito perdidas. A Mari socorreu uma recentemente nesse aspecto, né? E você veja que bacana. Eu achei que era uma situação que poderia muito de total fracasso na amamentação. Sinceramente, de tal forma que estava aquele mamilo todo fissurado, machucado. E aí, graças a você, mais laser terapia, ela está amamentando até hoje. Olha que maravilha. Isso é um prêmio, gente. Isso é uma glória. Eu tenho certeza que se não tivesse tido esse apoio, ela teria desistido da amamentação. Porque nenhuma mãe quer ver seu filho chorando de fome, e muito menos chegando no pediatra e perdendo peso. E a gente mesmo chega num ponto que a gente acaba indicando a fórmula por causa do risco do bebê, né? Então, o que eu posso falar aqui, né, que seria muito bacana se todo mundo se preparasse já, do mesmo jeito que você se prepara com as roupinhas, com aquele carinho todo, né? De filmar as coisas, filmar o ultrassom, né? Enfim, toda essa parte festiva que é muito bacana e eu acho que é uma recordação para a vida. Vamos pensar nisso, gente, amamentação, se quer amamentar. Porque eu acho que é uma coisa que frustra muito a mãe, não é, Mariana? Fala disso aí um pouquinho. Com certeza. Aquela vontade toda, aquele desejo de amamentar e principalmente hoje em dia, com acesso às redes sociais, aquela parte bonita da amamentação, parece que só existe a parte boa, né? Então, às vezes a gente acompanha algumas pessoas famosas, né? Que aparecem lindas e maravilhosas com seus bebês amamentando e a gente não vê nenhuma foto do mamilo delas todo machucado, daquele momento em que ela tá chorando sozinha no quarto, daquele momento em que ela vai fazer xixi com o bebê no colo, né? Então, aquela parte obscura da amamentação, a gente precisa conversar sobre isso. Sem glamour, então, né? A mulher entender que isso tudo é normal, que a amamentação vai ter sim uma
uma fase que vai ser um pouco mais intensa e vai exigir um pouco mais dela, dos familiares, do próprio bebê, mas que depois que isso estiver muito bem organizado, vai se tornar mais tranquilo e aí ela vai colher todos os frutos possíveis, né? Então, Exatamente. quando a mulher tenta e não consegue amamentar, é uma frustração, mas a gente fica pensando o seguinte: será que ela não conseguiu porque faltou apoio profissional? Porque ela não teve apoio familiar, porque ela não teve informação adequada, porque ela não se sentiu segura. Então, tudo isso é importante nesse momento. Então, quando a gente fala de preparar a mulher, não é preparar de fazer algum exercício ou utilizar algum sutiã diferente na amamentação, mas é preparar nesse sentido mesmo, de saber o que pode acontecer, né, e o que não, enfim. Porque para muitas mulheres, se a amamentação fluir bem, ok, então Tudo parabéns, né? bem. Graças a Deus. Mas a gente precisa também dizer que a amamentação não é um cenário todo cor-de-rosa. Então, Olha aí, tem os então, profissionais especializados. temos um comentário da doutora Nádia, que é mamãe recente, e olha só, socorro! Bem intenso. Então, você Exato. veja, a doutora Nádia é pediatra, neonatologista, trabalha aqui com a gente, né? Agora está de licença, está cuidando da bebezinha, da Elisa. Então, assim, mas com todo o preparo que ela teve ajuda sua também, né, Mário? Então, assim, e mesmo assim teve dificuldades. É isso que precisa ficar claro. Qualquer mulher pode passar por essa dificuldade e isso não é culpa dela. Isso são decorrências que acontecem que foge muito. E bom da história é que nós temos profissionais para ajudar nesse momento. É Então, importante a mulher saber, ainda na gravidez, ainda que ela não passe por uma consulta com uma consultora de amamentação na gravidez, mas é importante já saber, olha, então se eu precisar, eu vou recorrer a tal profissional. Então é importante já criar essa rede de contatos para facilitar nesse momento. E a gente trazendo um pouco do tema da live, né? Que a gente falou, gente, e agora? Nasceu, e agora? O que eu faço? Uma das dúvidas, doutora, que as mães, assim, são várias, né? Mas uma delas é com relação ao colostro. Essa criança nasce, o bebê é posicionado no peito, daqui a pouco a gente vai falar sobre a PEG, eu vou mostrar para vocês como encaixa tudo. Mas muitas mães têm dúvida se o colostro vai ser suficiente para o bebê, se vai sustentar, se esse bebê não vai passar fome, será que não precisa mesmo complementar ou não? Então, minha colocação, e depois a doutora vai fazer as colocações, né, quanto pediatra também, o colostro, na maioria das vezes, ele é suficiente para o bebê. A sim. quantidade de colostro, né, que o corpo da mulher produz é suficiente para o bebê nesses primeiros dias de vida até acontecer a descida do leite. A descida do leite vai acontecer mais ou menos no terceiro dia de pós-parto, mas isso não é uma regra. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Agora, o estômago do bebê, quando o bebê nasce, o estômago dele é muito pequenininho. Então, de repente, não precisaria mesmo do peito estar explodindo de leite, porque o bebê não daria conta de mamar tudo aquilo. E o colostro, que para quem já viu, ele é um líquido amarelado, né? Riquíssimo em vitaminas, nutrientes, anticorpos, então proteínas, carboidratos, tudo. Tudo que o bebê precisa nesses primeiros dias de vida. E aí sim, com a descida do leite, esse bebê já vai precisar de uma necessidade, de uma quantidade maior de leite e seu corpo já vai estar preparado mais para isso. Agora, Mariana, então não precisa de outro leite nunca. Aí já não dá pra gente generalizar. Então, gente, vou continuar falando um pouquinho. Opa, Mariana, deu uma cortadinha. Repete, por favor. Repito, eu costumo dizer que com relação ao colostro, a quantidade do leite, eu gosto de dizer que o pediatra precisa estar sempre em conjunto com essa avaliação, porque não tem como eu generalizar de que o colostro de todas as mulheres vai ser suficiente para aquele bebê. Algumas coisas são importantes de serem ditas, né? Se esse bebê é prematuro ou não, talvez ele tenha uma necessidade nutricional diferenciada. Se essa mãe
tinha diabetes na gestação, talvez a gente precise se atentar para um suporte Uhum. nutricional diferente no pós-parto. Então, cada caso precisa ser avaliado com o pediatra, né, e com o consultor de amamentação. O consultor de amamentação não prescreve leite, não indica leite artificial, mas se o pediatra indicar, nós daremos esse apoio e vamos orientar formas de oferecer esse leite para a mulher sem atrapalhar a Como, amamentação. como oferecer, né, Mariana? A gente tem essas opções, né? Como oferecer para chegar nesse, para não perder, né, esse momento precioso de aprender a sucção no peito da mãe, né? Isso mesmo. Então, quando tem necessidade de alguma complementação, eu sempre indico que a primeira opção seja ofertar o leite através de um copinho, tá? Dessa forma, a gente evita aquela famosa confusão de bicos, que é quando o bebê mama no peito, mama na mamadeira, chupa uma chupeta. Então, cada um desses pontos vai ter um formato, vai ter um gosto, vai ter um cheiro, e aquele bebê se sente confuso mesmo, porque é muita Sim. informação para ele naquele momento. Uhum. Então, aquela confusão de bicos, ela existe. Tem bebê que se dá bem com tudo? Tem, são poucos. A maioria pode cair sim nessa confusão. Então, a forma de oferecer que nós costumamos orientar um leite, se precisar complementar, é através de um copinho ou de uma colher dosadora, que é basicamente uma mamadeirinha, mas que na ponta não tem bico, é basicamente uma colher mesmo, né? E dependendo da indicação, dependendo da estrutura ali, se a gente conseguir ver que é possível, aquele bebê vai mamar no peito e a gente vai fazer aquela técnica da relactação, que é através da sondinha. Quando a gente coloca uma sondinha no cantinho da Isso. boca do bebê e ele suga o peito e ao mesmo tempo também recebe o complemento quando há necessidade. Então, cada caso é um caso para a gente avaliar de acordo com as necessidades da família. Exatamente, Mariana. Eu tenho visto o grande sucesso quando a mãe é bem orientada e a usar esses instrumentos, porque fica muito assim, ah, meu Deus, vai cair, é difícil, a gente tem que entender que a mãe, nesse momento, ela está num momento frágil, emocionalmente frágil. Então, tudo parece realmente muito difícil. É por isso que precisa ter essa rede de apoio, né? E a consultora vai fazer isso, vai te orientar, olha, é assim que você faz, mostrando para ela que é possível e que não é tão difícil assim, fazer junto com ela, né, Mariana? Isso mesmo. Então, quando eu faço esse atendimento ou no consultório ou na casa da família, mão na massa mesmo, fazer junto, é estar com ela, é posicionar esse bebê no peito, né? É falar, olha, respira fundo, calma, já passa o incômodo. Então, é mostrar, olha, põe a mão aqui, põe a mão ali. Então, fazer junto torna aquele processo mais seguro, né? Mais fácil, né? Desde posicionar o bebê no peito até dar um leite no copinho, que muitas mães têm medo de engasgar, medo de um monte de Isso. coisas. Então, quando a gente está na casa ou no consultório, nós fazemos junto. E isso se torna mais fácil para a família, né? Então, pensa, um bebezinho novo, o maior medo que as mães têm é dele engasgar. Se nunca deu um leite no copinho para ele, então é claro que vai ter medo, né? Normal. Então, Sim. fazer junto, estar ali naquele momento faz toda a diferença. É importante ter esse apoio de todos, né? Não só do profissional, mas da família também. A Margarete é minha irmã. A minha irmã tem uma experiência boa da amamentação com os dois filhos, né? Um foi uma maravilha e o outro nem tanto. Você veja só, né? A mesma mulher, no segundo filho, teoricamente está tudo pronto e mesmo assim deu problema. E aí ela comenta o seguinte: as dificuldades realmente são muitas num momento muito especial, né? E que às vezes a família palpita, né? Daquele palpite, faz assim, faz assim, né? E a mãe entra e fica enlouquecida, né? E isso atrapalha demais a lactação, mais ainda. E aí o bebê fica mais nervoso, pega mais errado, né? Então, nessa hora,
O que a família precisa manter a calma, se possível chamar a consultoria de amamentação para auxiliar nesse momento, para botar, pegar o fio da meada, né? Eu digo sempre, pega o fio da meada, pôr no trilho, acertar, ó, é assim que faz, vai dar certo. Hoje não deu, mas amanhã vai dar, e vai de pouquinho em pouquinho. Ao mesmo tempo, está lá acompanhando com o pediatra, e o pediatra vai orientar, não, fica tranquilo, o peso está bom, está indo bem, continue tentando que vai dar certo. Ou, não, ó, precisamos de um apoio agora. Tudo bem, vamos dar o apoio, não tem problema. Mas aí esse apoio do leitinho, do complemento, vai ser junto com o que a Mariana vai orientar como dar isso, né? Se a mãe tá com uma lactação boa, nem vai precisar desse complemento. Pode partir por essa sondinha, né? Enfim, a gente tem que entender que tem que individualizar, que não existe uma regra para todas, não é assim que funciona, como a minha irmã falou, né? Um filho foi diferente do outro. Então, a gente precisa entender isso e procurar ajuda. Exatamente. Eu costumo dizer que na amamentação nós não trabalhamos com regras, né? Boa, É uma fase, excelente. na verdade, em que mostra, o pós-parto mostra para a mulher que essa fase você pouco vai ter controle de qualquer situação, né? Uhum. Então, a individualização dos casos é bastante importante. Olhar para aquela família com um olhar diferenciado faz toda a diferença mesmo. Acolher. Então, a rede de apoio é importante. E, assim, algo que eu considero que seja muito, muito, muito importante, além da informação, é a paciência. Porque vão ter Uhum. dias em que vai dar tudo certo, o bebê vai mamar bem, vai dormir bem, tá tudo ok. No dia seguinte parece que virou do avesso. Parece que a gente deu 2 passos para trás, né? Então, a amamentação ela é isso, gente. Ela precisa ter um pouquinho mesmo de paciência, perseverança e esse apoio da família, de um profissional. E a informação faz toda a diferença mesmo. Isso torna o processo um tanto quanto mais tranquilo, né? Digamos assim. Isso, exatamente. Sim. Eu vou tentar chamar a minha irmã para ela já tentar falar alguma coisa, tá bom? Só contar Sim. rapidinho a experiência dela. E aí depois você vai falar para a gente sobre as técnicas, tá bom? E eu vou demonstrar como colocar o bebê no peito. Isso. Outro dia a gente fez uma live e não conseguia entrar a terceira pessoa. Sei lá o que aconteceu, o Instagram não estava aceitando. Não deixou. Vamos ver. Aí, entrou! Ai, que delícia ver minha irmã. Bem-vinda. Mariana Bom Margarete é minha irmã, mãe de 2 garotos, um de 20 e o outro de 11 anos. Experiências completamente diferentes. E eu brinco com a minha irmã o seguinte: no dia que o mais novo nasceu, né? Eu cheguei no hospital, eu perdi, né? Perdi o nascimento dele, porque ela foi em São Paulo, meu carro quebrou no caminho, enfim. Não deu tempo. Quando eu cheguei lá, ela já estava com o João Pedro no peito, andando no quarto. Eu falei, escuta aqui, quantos filhos você tem? Você não contou antes? Não parecia a mãe de primeiro filho, entendeu? E quer dizer, foi aquela coisa totalmente fisiológica, totalmente natural, que a gente gostaria que fosse para todo mundo. Mas conta aí, Margarete. O meu primeiro filho foi assim um ponto fora da curva mesmo, né? Porque tanto a gravidez foi uma gravidez assim inesperada, né? Muito desejada, mas assim bem inesperada. E quando o bebê nasceu, o medo de toda a família era exatamente esse. Será que ela vai dar conta? Acho que ela não está preparada, né? E eu, assim, não pensava muito como é que ia ser, na verdade. Eu deixei a coisa acontecer bem naturalmente e foi acontecendo. Me preparei para um parto normal. No momento do parto, teve uma complicação foi o. Como que chama, Leonor? Ele eliminou o mecônio. É, Ele estava começando com ele sofrimento. aí teve que correr para cesariana, já fiquei frustrada, mas enfim, tudo bem, deu tudo certo. E aí eu estava com uma tosse muito forte, né? Estava Então, super resfriada, estava muito resfriada. E o pós-cirúrgico, então,
me judiou muito de mim, porque eu tossia demais, colocava um travesseiro assim na barriga, né? Com medo de estourar tudo. E na hora da amamentação mesmo, parece que tudo isso sumiu, assim, todos os meus medos, sabe? Veio, ele já pegou aquela pegada da areola toda. Eu não sabia direito a posição, mas a Leonor chegou, viu que a posição estava certa e a coisa deu muito certo, né? Eu amamentei como uma vaca amamenta seu bezerro, na verdade. É aquilo que vocês chamam de demanda livre, né? Ele mamava o tempo todo, a hora que ele quisesse, a produção era grande. Eu doei leite, né? O banco de leite vinha buscar em casa todos os dias, 50 ml, 70 ml, e foram 9 meses assim. Mesmo depois que eu voltei a trabalhar, não tive bico rachado, ele mamava no banho, eu tomando banho, a Leonora entregava ele para mim, ele pegava, eu ia dar banho nele e ele grudava no peito para mamar. Então a experiência foi muito natural, muito assim orgânica, né, e tranquila. Então depois de 9 anos, quando veio o segundo filho, eu esperava nada menos que isso, né, Leonor? Foi assim. Já tá normal, né? Já que o primeiro foi assim, o segundo, imagina, vou tirar de letra, vai ser tranquilo, tô prontíssima. E foi uma surpresa muito grande. A frustração veio logo na primeira semana, né, com a perda de peso. Ele perdeu bastante peso, né? A Leonor e a Kátia acompanhavam. Eu chorava muito, eu me sentia assim uma mãe fracassada, incompetente. E aquilo que eu disse no comentário, né? Todo mundo, assim, tirando a Leonor, que me dava força, e a minha mãe, outras pessoas me cobravam, né? Mas ele tem que mamar, mas você está fazendo assim, você está fazendo errado. E a gente se sente muito incompetente e oprimida, e a vontade é de entregar os pontos mesmo, né? E é com a frustração que veio, porque a expectativa que a antiga, né, a anterior gerou, acabou também me colocando para baixo, porque foi tudo muito diferente, né? Eu tinha já 41 anos na época, mas não sei se isso é coisa de idade, tem alguma influência, né? Não, Eu né, tinha, Mariana? Não. acho Não que que eu não, né? saiba. Então, Tranquilo. eu tinha uma prótese de silicone já há mais ou menos uns 8 anos, né? 7 anos. Que eu sentia assim um pouquinho de desconforto, a impressão que eu tinha que ela estava meio comprimindo, né, os ductos, tal, fazia algumas compressas, e eu tinha leite, né? Eu apertava assim o peito, o leite saía, mas quando ele mamava, durava pouco tempo aquela mamada. E ele começava a sugar, eu percebia que o leite não descia, que não saía nada, ele chorava muito, com todas as técnicas, a Leonor ia lá em casa, ela me ajudava, a gente estava fazendo tudo certinho, mas a coisa não estava muito, né? E ele também passou a rejeitar, lembra disso? Sim, ele Ele não queria começou a mais. rejeitar. Impressionante. Impressionante. Assim, eu encostava a boquinha dele no meu peito, ele já chorava, mesmo que tivesse leite. Ele já chorava. Eu acho que ele também passou por isso que você falou, dessa confusão, porque no desespero a gente começa outras coisas, né? Chupeta, a mamadeira, e eu acho que confundiu a cabecinha dele. Coisa que no anterior, né, o mais velho, ele chupou chupeta, ele mamou mamadeira e o que viesse estava bom. No copinho, não tinha, ele era assim, totalmente, né? Todo- Não tinha, era uma coisa total flex, assim, ele era, né? Total flex. E Mas o é porque não entrou no começo, né? Esse primeiro mês de vida dele é fundamental, né, Mariana? É fundamental ter essa pega correta, esse estímulo correto. Nesse primeiro mês, começou a introduzir outros bicos, aí é a coisa que desanda, né? Até que a amamentação esteja bem engrenada, né? Eu recomendo assim não recorrer a outros bicos, chupetas, porque senão realmente causa confusão.
Com o passar do tempo, se for uma vontade muito grande da mãe oferecer a chupeta, porque às vezes a mãe ou a família, enfim, tem esse desejo, a amamentação já estando em andamento, eu costumo dizer para as mães assim, que quem vai tomar essa decisão vai ser sempre a família, né? Cabe a mim, como consultora, colocar o que esses acessórios podem atrapalhar, como eles podem atrapalhar. Ou não, mas a decisão é sempre da família, não tenho nada contra, viu, gente? Não, entender que a chupeta pode ser um calmante. Eu sempre digo que chupeta é remédio. Se for usada como remédio, não vai ter problema nenhum. O problema é quando ela é usada como acessório, como botão de parar de chorar, como aí estragou tudo, aí não dá certo. Mas eu acho que ali com a Margarete, né, lembrando de tudo, eu acho que foi muito tenso ver o Rafael perder peso. Então, assim, vai passando os dias, não, até o 10º dia é normal perder um pouco de peso, tudo bem, 10% do peso, é assim mesmo, tal. Aí passa mais uns dias, não, perdeu ainda, não ganhou, ganhou muito pouquinho. Nossa, não chegava a 5 gramas por dia, sabe? Aí foi entrando no pânico, e aí, junto com eu e a Kátia, falou, não tem jeito, vamos dar fórmula, que senão é muito estresse para todos os lados. Né? Sim. Com isso também, acho que... Nessa questão da amamentação, eu queria perguntar para você também, quando é necessário de verdade, o médico indica a fórmula, a sua consultoria também, a partir daí, ela tem uma influência, um acolhimento para a mãe, porque eu me recordo que quando eu dei a fórmula para o Rafael, aí para mim o mundo acabou, né? Eu me senti assim a pior. A Eleonor me falou uma frase que na época para mim foi libertadora. E uma frase muito simples, ela só falou assim: não se cobre tanto. Aí eu já me acalmei. Exatamente, porque mãe já carrega o peso do mundo, né? A Leonor fez esse papel. Nasce uma mãe e nasce uma culpa também, né? Então, quando tem a indicação de uso de fórmula, ainda assim, a consultora de amamentação, no caso eu, consigo fazer esse atendimento, se for da vontade da mãe, manter o bebê no peito. Então, nós conseguimos aliar, né, o peito com a complementação através da sondinha que a gente havia comentado anteriormente. Então, aliás, é uma das estratégias, né, uma das técnicas que nós utilizamos quando a mãe não tem uma produção de leite tão plena, né, tão engrenada assim. Então, esse bebê vai para o peito, faz o estímulo, faz a sucção, mama um pouco de leite, mas também recebe o complemento se houver indicação do pediatra. Então, alguns atendimentos, algumas mães que talvez estejam assistindo vão se identificar. Alguns atendimentos que eu realizo é mais cercando essa questão emocional e psicológica, porque as mães se cobram bastante mesmo, né? Então, quando eu chego na casa e a mãe vai contar pra mim, eu pergunto, olha, ele tá só no peito, né? Então, ela fala assim, algumas falam assim, então, eu tô complementando um pouquinho. Parece que ela tá contando pra mim que ela tá cometendo um crime. E elas se sentem um pouco envergonhadas, assim, de falar que tá complementando, né? Então, eu já sinto ali, eu falo, não, calma, tá tudo bem, né? Ok. Então, mas eu percebo no relato, na forma como elas falam, então, mas é que pra dormir eu tô tendo que dar um pouquinho. Parece que tem medo de falar. Então, essa é a questão, não é pra ter medo. Né? Não precisa ter medo. E também cabe ao profissional ser acolhedor nesse sentido, porque se ela está complementando, ou porque ela decidiu sozinha, ou porque o pediatra indicou, cabe a nós respeitar essa decisão, né? Então, isso que torna o profissional diferenciado nesse sentido, acolher, essa humanização mesmo, faz diferença. Entender isso, né? Que nem toda mãe, por mais vontade que ela tenha, ela pode ter uma produção insuficiente. Infelizmente, a gente tem casos assim,
que eu acho que foi o que aconteceu com a Margarete também, nesse segundo filho. A produção não era suficiente, saía, mas não era suficiente. Então, só que aí o desespero imperou, né? Então, mas mesmo assim você conseguiu amamentar uns 4 meses, 5 meses, por aí, né? Assim, amamentei mesmo durante 3 meses, mas assim, intercalando, ele mamava muito mais a fórmula do que o peito. Mas eu sempre conseguia, assim, até por orientação da Leonor, eu comecei a encarar a amamentação muito mais como um vínculo nosso do que como a principal alimentação. Isso me ajudou bastante a entender que não existe só a coisa fisiológica e natural, mas existe também uma técnica e uma necessidade específica que a gente tem que ser consciente, né? Então assim, o meu momento vínculo, né? Mesmo que fosse curtinho, porque também tinha essa, viu? Ele assim, ele começava a mamar só depois, no peito, só depois que ele estava praticamente satisfeito já, assim, de se alimentar. Se eu desse peito para ele, com ele estando com fome, ele chorava, desesperado, e não pegava o peito. Então, assim, eu matava a fome dele primeiro na mamadeira, depois eu dava o peito. E aí ele mamava um pouquinho no peito, eu sentia o leite descer, tudo mais, mas assim, que foi assim muito diferente, né? O primeiro não, o primeiro assim, eu me lembro que tinha uma orientação na época de amamentar meia hora em cada peito, né? E aí isso me deixou assim, no primeiro momento meio estressada, porque eu ficava contando o tempo, né? Aí a Leonora me falou, ela falou assim, para com isso, deixa, esgota o peito, depois esgota o outro, vai, não tem essa regra, né? Como você falou, não tem regra. Então, quando colocam muita regra pra gente, a gente começa a querer cumprir, achando que aquilo é essencial para o bebê. E estressa e assim, não prioriza a nossa relação, prioriza uma técnica que, né, talvez não faça tanto sentido, né? Então, o primeiro foi uma delícia, assim, a amamentação foi um momento de puro prazer, o tempo todo. Também é interessante esse relato, justamente porque para as mulheres que têm mais filhos também saberem que cada gestação é de um jeito, cada amamentação vai ser de um jeito, pós-parto vai ser de um jeito, cada parto vai ser de um jeito. Então, é claro que você ter aquelas informações da sua primeira vivência fez diferença no segundo filho, mas não te impediu de ter esses obstáculos, né? Exato. Exatamente. Mariana, fala um pouquinho sobre essa questão de tempo. Eu pego muitas mães estressadas. Ah, ele mamou 15 de um lado, 20 do outro. Ah, ele tem que ficar 30 de um lado, 30. Gente, para, nós não nascemos com reloginho aqui, dá licença. Exato. Eu Não acho que é? é fundamental fazer essas colocações, sim. Primeiramente, já que a gente vai falar em tempo, né, no peito, que na verdade não tem um tempo fixo para o bebê ficar no peito mamando, antes disso é importante a gente dizer que, teoricamente, existe um termo que chama o leite de leite anterior e leite posterior. Mas isso não quer dizer que dentro do nosso peito tenha um compartimento, uma parede dividindo os dois leites, tá? Calma. Então, na composição ali, a hora que o bebê está fazendo a sucção, uma parte o leite, para começar, vai mudando a composição do leite ao longo do tempo da mamada. Dependendo da força de sucção, a força de esvaziamento desse peito, esse bebê vai chegar mais rápido na parte do leite mais gordinho. Esse leite mais gordinho, que dá mais saciedade para o bebê, que de fato engorda mais, essa parte gorda fica mais aderida aos alvéolos dentro do peito. Então, se ela fica mais aderida, ela vai sair conforme o bebê tem uma sucção eficaz, né? E tudo isso a gente vou orientar já sobre isso. Mas não tem exatamente um tempo de leite para pegar o leite fraco, para começar que não tem leite fraco, né? O começo da mamada é um leite mais aguado, no final o leite gordo, não tem nada a ver. Então, se o bebê tiver bem posicionado, com uma pega legal e uma sucção eficaz,
ele vai ter contato com todo o leite ali, vai fazer o esvaziamento da mama, vai ficar saciado e a gente vai conseguir sentir isso. Mas assim, sem tempo, viu, gente? Não tem tempo. O que eu Ai, costumo que dizer, bom! Que né? bom você falar isso, isso é né? fundamental, porque as mães saem da maternidade com o reloginho na mão. Jesus, Não, tira e e assim, joga fora esse relógio, por favor. infelizmente, alguns profissionais ainda falam da questão do tempo. Então, assim, bebê veio para o peito, encaixou, começou a mamar. Quando ele vai sair dali? Vamos lá. Quando ele vai sair? Ou se ele dormir, se ele dormir, você cutucou, ele fala, não, dormiu mesmo, ele não tem mais jeito. Então, ok, tire do peito. Ou quando ele soltar o peito sozinho, ainda que ele esteja acordado. Se ele soltar o peito ali sozinho, você vai observar o seguinte: senti que esvaziei a minha mama, né? Eu estou sentindo que ela realmente está mais leve do que no começo. Então, sim, ele fez uma mamada eficaz. Será que ele vai querer mamar mais um pouquinho? Oferece o segundo nesse caso. Se você já sentiu que ele esvaziou a primeira, aí você posiciona ele no segundo, caso ele esteja acordado, demonstrando que ele ainda quer mais. Aí sim vem o segundo peito, que ele pode querer ou não. Isso também não é uma regra. Os bebês pequenininhos geralmente ficam saciados até pela questão do tamanho do estômago. E aí os bebezinhos maiores às vezes vão querer mamar um pouco dos dois peitos mesmo. Mas sem cronometrar, não tem essa necessidade. Assim como eu falo para não cronometrar o tempo que o bebê fica no peito, também falo para não cronometrar o intervalo entre as mamadas. Então é claro que a gente não vai deixar aquele bebê hibernar o dia inteiro, dormir igual um ursinho. Então a gente vai de repente precisar de estimular ele, acordar ele um pouquinho, pelo menos a cada 3 horas, né? Para já ir estimulando ele para que ele não durma muito, 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 muito. Porque se deixar realmente, vai horas e mais horas e ele vai esquecer um pouco de mamar. Então talvez seja importante a gente ficar um pouco atento com relação a isso. Mas sem neura, né? Não precisa pirar por conta disso. E O primeiro mês de vida, né, tem que ter esse cuidado, porque muitas horas sem mamar, o bebê pode fazer uma hipoglicemia e pode estar dormindo, né? E aí é complicado. Então a gente recomenda essas horas que a Mariana falou, eu sempre digo no máximo 4, gente. Se for noturno, né, período noturno, no máximo 4 horas e até 10 dias de vida, acorde o bebê mesmo, deu 3 horas, tem que acordar mesmo na madrugada. Depois, acordar, trocar fralda, dar banho, tirar uma parte da roupa, né? Então são coisas que a gente consegue fazer para tentar dar um cutuquinho ali naquela criança para isso. estimular ele a vir para o peito mesmo, né? Isso é importante. E as particularidades, né, de um bebê prematuro ou de um bebê que é filho de mãe diabética ou com outras questões envolvidas, isso daí a gente também tem um olhar diferenciado, né, doutora? Sim, sim, tem que particularizar aí cada coisa, né? Isso é importante. E já que a gente estava falando dos leites, né, do tempo, que não tem um tempo certo para vir para o peito, uma dúvida super frequente que também tem relação com esse tema é o seguinte: como a mãe vai saber se esse bebê está ficando saciado depois que ele sai do peito, né? Se está sustentando, se ele não está passando fome. Então, uma das grandes dúvidas dos pais é assim: olha, ele veio pro peito e mamou, mas quanto ele mamou? Mamou, porque se você vai dar na mamadeira, você sabe exatamente o tanto de leite que esse bebê vai mamar. Agora, quando ele vem para o peito, não tem como a gente quantificar isso. Então, alguns sinais a gente vai precisar aprender a identificar nessa criança. A Margarete citou algumas coisas, partes que ela observava no bebê, né? E partes que ela já não notava. Então, por exemplo, o bebê saiu do peito e demonstrou que ele está relaxado, sabe aquela molezinha de que encheu a barriga, que está tudo bem? Então, isso é um dos sinais de que aquela mamada foi eficaz, de que deu tudo certo. Aquele bebê que faz xixi, que faz cocô e que principalmente, que no caso da Margarete teve esse problema, esse bebê precisa ganhar peso, né? Então, as consultas com o pediatra vão nortear nesse sentido. Então, se algum desses sinais, né? O bebê sai do peito toda vez super agitado, não tá fazendo xixi direito, olha, não tá fazendo cocô, não tá ganhando peso. Se tiver alguma dessas coisas acontecendo, é importante um olhar diferente aí, conversar com o consultor, conversar com o pediatra, mas de toda forma esses são sinais de que a gente
precisa ficar mais de olho. Isso mesmo. Eu conheço bem as mães, né? Você também, né, Mariana? Então, só para tirar uma dúvida, se você já está amamentando só leite materno exclusivo e o seu bebê está ficando 2, 3 dias sem evacuar, ele já tem 3 meses, tudo, e ele fica 2, 3 dias sem evacuar, não quer dizer que está com pouco leite, não. Isso é uma característica do leite materno, que pode lentificar esse intestino, a gente chama isso de falsa constipação intestinal, então não precisa se preocupar se o bebê ficou lá 3, 4 dias. O João Pedro fazia isso, né, Margarete? Ficava 4, 5 dias sem evacuar. Mas ele estava com aleitamento materno exclusivo, mas isso acontece depois de uns 2, 3 meses de vida. Não é nesse momento inicial que nós estamos conversando. Então, esse momento é uma característica que tem que ser vista. Isso, nessas primeiras semanas, nos primeiros dias de vida, é quando a gente tem que ter esse olhar diferenciado, principalmente pensando que esse bebê nasceu com peso, teve alta com um peso menor do que o nascimento, vai recuperar o peso dentro dos próximos dias. Então, nessas primeiras semanas, é importante a gente se atentar para esses sinais, mas depois é uma super característica do leite materno fazer essa falsa constipação que a doutora citou mesmo. Isso mesmo. Então, tá bom. Mariana, mas aí fala mais um pouquinho para nós sobre o seu trabalho, do que consiste, não só orientar a pega, enfim, eu sei que é bem rica a sua consulta, as mães gostam bastante e ela é bem rica. Sim. Então, na verdade, esse atendimento, ele consiste de um roteiro, assim, basicamente, de quando eu converso com a mulher sobre as expectativas da amamentação, se ela tem interesse, vontade de amamentar, se existe uma rede de apoio presente ou não, se ela já tem alguma informação com relação a isso. Então, durante o atendimento, realizo a avaliação das mamas da mulher, né? Como é que está o aspecto, se está machucado, se não está. Colocamos o bebê para sugar junto, se esse bebê já nasceu, claro. Então, colocamos esse bebê para mamar, auxilio na pega, no posicionamento. Como essa mulher vai conseguir esvaziar o peito caso a produção de leite seja tão grande que o bebê já não dê conta de mamar, esvaziar tudo sozinho. Então, oriento como fazer o esvaziamento, a massagem na mama, né? Evitar o engurgitamento, que é quando aquele leite fica parado por muito tempo, causando desconforto, aquela mama pesada. Auxilio também quando ela tem interesse em fazer doação de leite, né? Então é importante a gente citar sobre isso também, sobre a importância desse ato. A ordenha, né? A ordenha mamária, as formas de esvaziar, seja manualmente ou com a bomba, né? Bomba manual ou elétrica, quando ela tem essa bomba em casa. Se não, fazemos a orientação de como esvaziar a mama manualmente também. E quando a mulher quando esse bebê já tem algum tempo de vida e a mulher vai precisar voltar ao trabalho, também realizo esse atendimento voltado nesse sentido, né? Como estabelecer essas rotinas, como fazer o estoque de leite, como esvaziar, fazer a higiene da bomba, dos frascos, né? Como oferecer esse leite se ela vai ficar longe de casa em algumas horas do dia. E também com relação ao desmame, porque a gente fala tanto da amamentação, né, em como introduzir a amamentação na vida daquela família, quando a mulher tem a necessidade de partir para o desmame, seja por questão pessoal, ou por alguma razão, ou porque ela acredita que a criança já está com uma certa idade, ela já não se sente mais confortável em amamentar, então também auxilio ela nesse desmame gentil, que é um desmame gradativo, sem traumatizar a criança e nem a mãe. Nossa, isso é super importante, né? Do começo ao fim. Isso é fundamental, viu, Mariana? Porque é uma coisa que eu acredito que nós profissionais acabamos esquecendo. Agora eu preciso parar de amamentar. O que eu faço? A gente orienta, mas a gente vê que as mães têm muita dificuldade. E o bebê, às vezes, está naquele vínculo, às vezes, eu falo um vínculo viciado, né? E aí você precisa desintoxicar mesmo, né? E para conseguir fazer esse desmame. Então, é interessante a gente saber que você pode contar com uma profissional para
te auxiliar nisso. Não só no amamentar, mas no desmame também. Para você, mãe, que já está com seu bebê com mais de 1 ano, com quase 2 aninhos, ou porque tem... Outro dia eu peguei um caso assim, a mãe precisa fazer um tratamento médico e que tem que interromper a amamentação, não tem jeito fazer amamentando, e a situação de saúde dela já estava ficando complicada, tem que fazer esse desmame, é a vida dessa mãe. Então, eu vi que estava bem sofrido para ela. São esses casos a gente pode indicar a Mariana, olha aí, ó, gente. A gente pode... Exatamente, porque eu não acho justo nós fazermos todo esse incentivo, essa força-tarefa falando da amamentação, e a hora que a mulher precisa desmamar, porque em algum momento isso vai acontecer, tem bebês que saem do peito de uma maneira muito suave, sozinhos eles vão deixando. Mas tem bebês que se não partir da mãe, se ela não tiver uma orientação, isso se torna traumático, né? Para a família toda. Porque às vezes a mãe não quer mais amamentar em determinados ambientes, ela percebe que a criança já está grande, aquilo já está atrapalhando um pouco as relações, o convívio social. Então, cabe a nós também respeitar essa decisão da família e dar esse apoio, porque afinal de contas o seu corpo está acostumado a produzir leite e esvaziar, produzir leite e esvaziar. Se você de repente para de esvaziar, e aquele leite ali, como faz, né? Vai ter um engurgitamento mamário tardio. É aquela mama cheia de leite com o bebê já grande, porque afinal de contas deixou o peito abruptamente sem um segmento correto. Mariana, eu vou falar de outra coisa que eu lembro que a Margarete passou por isso e eu acho que é interessante falar. A gente está falando muito aqui do pouco leite, né? Mas teve um momento de muito leite. Por exemplo, no primeiro filho teve muito leite. Ficou com a mama túrgida, chegou a ficar roxeada, teve febre, que algumas acabam culminando numa mastite. Mas antes de chegar na mastite, que já é um processo infeccioso, que talvez precise tomar até antibiótico e tudo mais, tem esse engurgitamento que fica extremamente dolorido. E ainda eu vejo orientações erradas do tipo, coloca compressa quente. Ai, né? Que aí piora mais ainda, né? Então, assim, que o gelo é tão importante nesse momento e que, então, existe o contrário, existe a que produz demais e o bebê é pequenininho, porque ele tem lá 10, 15, 20 dias de vida e ele não dá conta de sugar tudo isso. Eu lembro que a Margarete chegou a ficar assim no comecinho, né, Margarete? Você teve dor, não chegou a ter mastite, mas teve dor. Não. Eu lembro que você fez compressa de gelo, né? Sim, várias vezes, várias vezes. Porque tinha momentos, assim, quando eu voltei a trabalhar, e aí eu trabalhava e estudava também, então eu tirava o máximo que eu podia, né, com a bombinha, e ainda saía de casa com um coletor, porque só aquele absorvente não era suficiente. E eu tinha até dó, porque o que eu jogava de leite fora, né, durante a aula, o coletor enchia e eu começava a sentir, né, o peito bem assim, parecia que estava inchado mesmo, quente, né? E muito dolorido. Eu chegava em casa, até para amamentar, naquele momento, era um pouquinho mais dolorido, para ele dar aquela esgotada, né? Então, a gente fez, né, compressa com gelo, à noite, praticamente todas as noites. Para dormir, eu tinha que fazer. E tem uma técnica que é importante para o bebê pegar esse peito um pouquinho mais vazio, né, Mari? Para que não machuque até o peito e para que saia, porque às vezes a mãe fala assim, tá tão cheio que eu vou botar o bebê lá, ele vai sugar, ele vai esvaziar. E às vezes ele não consegue fazer isso, porque o peito tá tão cheio que ele pega aquela pele esticada e não consegue fazer a abocanhar, né? Explica aí um pouquinho, Mari. Eu falei meio a grosso modo. Falando sobre o engurgitamento, em seguida a gente já vai entrar naquela parte de como pegar adequadamente o peito. Então, Sim. gente, é o seguinte, lembra que a gente falou da descida do leite, né? A descida do leite pode acontecer em torno do 3º dia de pós-parto. Acontecendo essa descida, a mulher vai sentir uma grande diferença na produção. Então, de repente, vai dormir com a mama, de certa forma, mais flácida, vai acordar com a mama explodindo de leite, né? Já sentindo endurecimento, peso, calor na mama. Algumas mulheres sentem até um certo mal-estar.
né? Então, é importante, aconteceu a descida do leite, o que é importante? Eu costumo falar que na amamentação não tem muita regra, mas aqui tem uma. Desceu o leite, sentiu a mama pesada, regra número 1, esvaziar. Né? Então, a primeira opção é esse bebê vir para o peito, sugar e fazer o esvaziamento natural. Agora, se a mulher sentir que a areola, que a parte escura do peito, está endurecida, isso vai dificultar a pega do bebê. Aí esse bebê vai ter mais tendência de ficar focado aqui mais no bico, vai ficar escorregando. É como se a gente quisesse abocanhar uma bexiga cheia de ar. Né? Então, a gente não consegue fazer uma pega legal naquela bexiga cheiona de ar. Ela precisa estar um pouquinho mais murcha. Como eu vou fazer isso? Então, a mulher, antes de colocar o bebê no peito, vai precisar fazer esse esvaziamento manual até aliviar um pouco o peso aqui da areola e fazer com que a areola fique macia, tipo uma almofadinha, né? E como ela vai fazer isso? Deixa eu afastar aqui um pouquinho, porque daí consegue ter uma visão um pouco, né, mais próxima. Aqui, então, dá pra ver? Dá sim. Com as mãos, a mulher vai, ó, espalmar a mão e fazer uma bela de uma massagem, viu, gente? Antes de esvaziar o peito, antes desse bebê vir mamar, a massagem, ela é muito importante, porque ajuda na saída do leite, ajuda no esvaziamento. E não é uma massagem com a pontinha do dedo. Pense o seguinte, se sua mama, quanto mais dolorida tiver sua mama, quanto mais cheia, mais massagem vai precisar fazer. Então, talvez você precise da ajuda de alguém, de um familiar, de alguém, porque é ruim fazer massagem em nós mesmos numa parte que está dolorida. Mas ela é muito importante. Então, essa massagem em toda a região da mama, lateral, parte inferior, areola. Feita a massagem em toda a região, a gente vai pensar em esvaziar, lembrando que a gente precisa deixar a areola mais macia. Então, como eu vou esvaziar? Vou deixar aqui de lado, porque de perfil dá pra ver melhor. Vou fazer um C com a minha mão, ó, polegar em cima, indicador embaixo, aqui mais ou menos na altura do limite entre a minha areola, e vou fazer este esvaziamento, uma ordenha mesmo, viu, gente? Contra o peito, contra o tórax e para frente, contra o tórax e para frente. Então eu vou esvaziando, fazendo esse movimento, até vai começar a sair leite devagarzinho, tá? Não é assim, vapt-vupt. Vai começar a sair leite devagarzinho até você sentir essa melhora, esse alívio na areola, se ela estiver endurecida. Se não, faz só a massagem e já posiciona o bebê para mamar. Porque, afinal de contas, o bebê vindo para o peito, fazendo esse esvaziamento, é a melhor forma da gente conseguir resolver esse excesso de leite estagnado ali. E agora, já que a gente está falando de mama cheia de leite, como esvaziar, a gente tem que, de fato, mostrar como esse bebê vai se encaixar no meio de tanta coisa, né? Agora eu tô aqui com o meu modelito para mostrar para vocês. Deixa eu afastar aqui, que daí vai ficar mais fácil ainda de visualizar. Precisa afastar. Dá para ver minhas mamas, né, gente? Dá sim. Gente, é o seguinte, dica para esvaziar a mama. A massagem, guarda essa dica que é muito importante. Feita a massagem, aí sim o bebê vem pro colo, tá? Enquanto isso ele tá com o pai, com a avó, no carrinho, tá com a avó. Feito isso, como que eu vou posicionar esse bebê favorecendo a pega? Lembra da pega? Que é quando o lábio do bebê precisa ficar abertinho, virado para fora. Isso ajuda no esvaziamento. E aí, como a gente vai facilitar esse encaixe assim, tão perfeito? Tradicionalmente, as mulheres têm o hábito de fazer assim, ó, abraça aqui e posiciona aqui. Dessa forma, a gente não consegue fazer o bebê ficar posicionado adequadamente. Então, o que eu gosto muito de orientar as mulheres? A mão que está do lado do peito que vai ser oferecido, essa mão, ela vai controlar o peito. Lembra do C para esvaziar? A gente vai precisar fazer essa prega para que esse bebê não pegue só o bico, para que ele pegue a areola também. Se a gente deixar ele pegar sozinho, nos primeiros dias, como ele não sabe o que fazer, ele vai pegar o que está mais perto. O que está mais perto é o bico. Então, se ele fizer a pega só no bico, vai machucar sim. E não vai esvaziar corretamente a mama. Então, a mão que está do lado do peito, que vai ser utilizado, vai ficar aqui, ó, segurando em C, para a gente fazer tipo um sanduíche, oferecendo um formato de sanduíche para esse bebê.
A outra mão vai segurar o bebê aqui, ó, tá vendo? Pela fraldinha. E vai vir até a cabeça e chega, viu, gente? Porque o bebê é pequenininho. Então, seu braço vai ser suficiente. Então, a mãe vai posicionar o bebê aqui. E essa mão é que vai ficar aqui posicionada na nuca. A outra vai fazer um C bem bonito, bem gordão com a mama. E a gente vai começar a provocar esse bebê. Então, eu vou passar ao mamilo, vou passar aqui pertinho do lábio, até ele abrir o bocão. A hora que ele abrir o bocão, porque ele vai abrir, né? Existe um reflexo que estimulou o bebê nessa região, ele já começa a fazer assim. Abrir o bocão, traz o bebê para o peito. Não precisa ir atrás do bebê com o seu peito. Tem mãe que começa a amamentação e vai assim, vai assim, vai só arcando. Deixa aqui, bebê abriu a boca, traz ele para o peito. Continua com a mão em C até ele engatar naquela pega, entender o que ele está fazendo. Pode ser que ele pegue e solte, que ele só lambe, que ele não pegue. Porque lembra, ele não sabe, tá, gente? Você que está ensinando para ele. Então, muitos bebês precisam dessa ajuda. Alguns bebês parecem que nascem igual da Margarete, né, Margarete? Ela nasce. Se todo mundo fosse assim, tava tudo bem. Se todo mundo fosse assim, a gente nem precisava de consultora. Mas, como a maioria não é, por isso que a gente faz essa orientação. Né? Então, por que desse posicionamento aqui? Agora eu vou virar só para vocês verem. Por que pegar assim, pegar assado? Gente, quando o bebê vem pro peito, o que é importante da gente avaliar? O queixo fica colado no peito e o nariz livre. Porque se o bebê atola no peito, ele não vai respirar mesmo, né? Então, sabe aquela mãe que tá amamentando e que fica assim, ó, com o dedinho, protegendo o nariz? Essa mãe tá posicionando o bebê errado. Porque um bebê bem posicionado não precisa ficar aqui, ó, aliviando o peito para o bebê respirar. Esse bebê que tá com o queixo, sabe, nariz inclinado? Com o queixo encostado no peito, nariz livre, este bebê está bem posicionado. E uma pega adequada, com uma posição adequada, favorece o esvaziamento da mama. Então, se a gente não tem esse conjunto, essa orquestra trabalhando junto, esse bebê vai mamar, mas não vai esvaziar corretamente. Se não vai esvaziar corretamente, vai ficar com fome depois da mamada. Não vai fazer xixi, não vai fazer cocô, não vai ganhar peso, vai chorar pra caramba. E aí a mãe vai se desesperar e não vai saber, né? Vai falar, nossa, mas ele tá mamando, mas e aí? Não tá ganhando peso, não tá fazendo xixi, só chora. Então, de repente, esse é o papel do consultor. Então, às vezes a mãe fala, olha, mas eu não sei mais o que eu faço, porque eu tô fazendo assim, assim, assado, mas meu bebê só chora depois, né? Parece que não tá saciando. Então, de repente, um ajuste naquela pega, no posicionamento. O bebê precisa ficar seguro enquanto ele mama, né? Já pensou a gente com um prato de comida na jaula do leão? A gente não ia conseguir comer direito. Então, se o bebê não se sentir confortável e seguro, ele também vai falar, ó, para, me tira daqui, me dá de outro jeito, que não tá legal pra mim. Então, por isso do papel do consultor, né, de fazer esses ajustes. O meu objetivo, nosso objetivo, né, de todos os profissionais alinhados com a amamentação, não é tornar os pais especialistas em amamentação, mas é dar informação e segurança. Depois que tiver engrenado, se você vai pôr a mão aqui, ali, tanto faz. Mas nesse começo, a gente precisa mostrar o caminho, né? Para depois os pais verem qual vai ser a melhor posição, o melhor jeito. E aí tá tudo certo. Lembra que não temos muita regra. Mariana, perfeita, amei, amei. Você não gostou, Margarete? Eu amei. Eu sempre vejo os materiais da Mariana e eu nunca tinha visto você atuando, né? Nossa, foi muito claro, ficou muito claro o jeito que você explica e aí usando aí as próteses aí foi excelente. Adoro Excelente. bebê para fora, gente. Onde eu vou, levo eles comigo. Perfeito, perfeito. Acho que ficou bem claro, até para mim como profissional, me deu uma luz, assim, sabe, de orientações que se pode fazer de imediato ali, né?
naquele... Sabe, eu falo que é a orientação da maternidade, que sai com aquela informação errada de lá e segue adiante, quando chega para nós 7 dias depois já está um estrago, né? Então, esse tipo de orientação que você deu agora foi um show, show. Parabéns, Mariana, amei. Obrigada. Ó, A ideia é cercar a mulher desse conhecimento, dessas informações mesmo, né? E dela entender, gente, o que é importante? Entender o porquê das coisas, porque senão fica só uma questão assim, olha, mas a consultora, a enfermeira falou que tem que pôr a mão aqui, tem que pôr a mão aqui, senão não dá certo. Não é por isso, né? Então, eu sempre explico, olha, vamos fazer assim, 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 porque desse jeito... Seu bebê vai ficar mais confortável, mais seguro, esvazia corretamente a mama e assim, assim, assim. Então, a gente vai explicando. Olha, tá vendo esse seu dedinho, né? O dedo aliviando para o bebê respirar é batata, né? A maioria das mães fazem. Então, eu falo, esse seu dedinho aqui não precisa ficar aqui. Eu vou te mostrar um jeito diferente de fazer. Então, explicando o porquê das coisas. Perfeito, Mariana, perfeito. Tá tão bom o papo que o tempo passou e a gente nem percebeu, né? Já ultrapassamos a 1 hora, já estamos no 20 horas e 5 minutos, olha só. Papo gostoso, vai a gente ir aqui tranquilo até as 10 na boa, né? Nós 3 aqui somos boa de papo. Gente, Margarete, eu gostaria que você desse a sua mensagem final, se despedisse. E semana que vem, Margarete participa de novo pelo Centro de Vacinas, falando de uma outra experiência dela. Ela vai ser nossa consultora aqui, viu? Obrigada. Assim, das minhas 2 experiências com amamentação, e com essa aula maravilhosa que a Mariana deu hoje, a gente só pode concluir que o vínculo entre mãe e filho, nesse período de amamentação, não tem que seguir regras. Nem regras que a gente sai, às vezes, da maternidade com aquele caderninho, né? Que você fica anotando, e nem muito menos as regras que são impostas, né, das crendices, das famílias, de vó, de vô e sei lá mais quem, mas sim, você seguir no seu dia a dia com aquilo que é possível para você fazer. E agora, com essa profissão maravilhosa que veio, né, para ajudar as mães, meu Deus, olha, sem comentários, as mães hoje elas têm tudo, que na época, né, eu sou muito agradecida que eu tive 2 pediatras maravilhosas me orientando em tudo, mas de verdade, Mariana, o seu trabalho, ele faz toda a diferença, viu? Parabéns. Que bom, eu fico muito feliz, assim, em atuar nessa área, justamente nesse momento que é extremamente delicado, né? É uma grande novidade. E justamente por nós sabermos que a mulher certamente vai enfrentar alguns obstáculos, a gente precisa estar ali para apoiar, para fazer essas orientações em tempo de salvar a amamentação, né? Então eu costumo dizer, olha, procure um profissional antes de você estar quase no abismo, né? Então procure antes, de uma maneira assim para prevenir as dificuldades, né? Para te empoderar, te dar essa segurança, né? Evitar de procurar a hora que o peito já está todo machucado, a família já está frustrada, todo mundo assim super chateado. Então a ideia é antes, né? Mas se não for possível antes, tudo bem. Em qualquer momento que acionar, estaremos ali sempre dispostos a auxiliar a família nesse momento. Então, atuar nessa área é muito gratificante, eu fico muito contente. E cada atendimento que eu faço, eu aprendo um pouquinho. Caramba! Né? Então, eu sempre saio da casa ou do consultório pensando, poxa, olha que legal, aprendi isso hoje, olha, essa experiência foi legal. Então, isso que é interessante, né? A gente ter essa humildade de reconhecer que a gente também aprende com as famílias e aprendemos mesmo. Eu sempre digo, Mariana, que eu aprendo todos os dias, apesar de mais de 30 anos de profissão, eu aprendo todos os dias com os meus pacientes, com os pequenininhos e com as mães. As mães nem imaginam o quanto elas ensinam para nós, que estamos aqui do outro lado, atuando, mas a gente aprende também, a gente absorve a experiência de cada uma, é um aprendizado para nós. Então, eu acho que o recado, vamos tentar resumir. Mariana, Margarete, vocês me corrijam se eu esquecer de alguma coisa. Primeiro, vamos botar a consultoria de amamentação no pré-natal, né? É o ideal, né, Mariana?
No pré-natal, junto lá com, ó, escolher berço, escolher cor, festinha de menina a menina, chá de bebê, consultoria de amamentação. Pede isso aí lá no chá de bebê, ó. Quem é que vai me dar a consultoria? Pede lá, né? Ó, quem que vai dar? A madrinha vai dar o presente de consultoria de amamentação. Gente, vou te falar, né? Todo mundo pensa em dinheiro, que eu sei que a gente está numa crise danada. Não é caro, não é caro mesmo, tá? E as mães que pagam, depois elas vêm falando para mim assim, Leonor, valeu cada centavo, cada centavo. Não é caro mesmo, juro para vocês. Então, assim, primeiro isso, colocar a consultoria antes de acontecer tudo. Não para ficar falando que vai dar errado, que você vai ter fissura, mas para te preparar para o lado bom e se porventura acontecer uma coisinha ruim, tem como corrigir de imediato. Então, é uma coisa muito positiva o antes, né? O prevenir, né? Bom, nasceu o bebê. E agora? Nossa, não fui atrás. Deixa eu ir agora na primeira semana. Não aconteceu nada ainda, tá tudo certo, pegou, foi que nem o João com a Margarete. Ah, mas deixa eu ver se eu tô fazendo certo. Vai que vai empedrar, vai ter mastite. Deixa eu já conversar com a Mariana. Aí vai, conversa, marca com a Mariana, né? Tá bom. Um terceiro ponto. Ai, já apareceu uma fissura. Corre, gente, corre tratar. Todo tratamento precoce é uma maravilha, não é? Tudo funciona maravilhosamente bem, as coisas caminham direito. Ah, mas eu tenho uma prótese, essa prótese já não deu certo, não consegui amamentar o primeiro filho, já aconteceu isso, estou falando que são exemplos que aparecem para mim no dia a dia. Também dá, gente, bota lá a sondinha, você vai ter esse prazer de amamentar, nem que seja por pouco tempo, mas vai ter o prazer de amamentação e pode acontecer até de você lactar mais e aí amamentar bastante, não é? Aí, o terceiro ponto. Ah, já amamentei 1 ano e meio, 2 anos, preciso fazer o desmame. Vamos fazer esse desmame de forma menos traumática, em paz, sossegado, os dois lados, né? Mamãe e bebê, tudo na paz, desmamando numa boa. Tá aí a Mariana para trabalhar nisso também, gente. É tudo isso, olha só. Tudo isso. Então, todo o ciclo, a ideia é estar acompanhando essa família mesmo. Em todos os atendimentos que eu realizo, as mães continuam em contato, né? Para tirar dúvidas, para falar, Mari, agora eu vou voltar ao trabalho. Que dica que você me dá? Então, é importante nesse sentido mesmo, estar amparada, né? A ideia é essa. E quanto antes, pior. O tirar, a ordenha, como guardar, congelar, como descongelar, né? Eu acho que tudo isso é muita informação, gente. E tem aí a consultora para fazer isso brilhantemente. Vocês viram só? Eu amei a sua aula, Mariana. Amei. Nós vamos repetir isso com mais detalhes. Vamos repetir, porque merece, viu? Merece mesmo, tá? O assunto é imenso. É imenso. E aí, deixar todo mundo bem tranquilo que não tem regra, gente. Não precisa de reloginho. Não precisa saber. Tem uma mãe que ficou outro dia falando para mim, mas, Leonor, eu preciso saber quanto sai de leite do meu peito. Eu falei, você não precisa, não nasceu já com esse medidor, então não precisa. Ah, mas eu quero. Aí eu li um trabalho há muito tempo atrás, nem vou lembrar onde que eu li, que uma produção média de uma mãe já de 2 a 3 meses de idade, do bebê dela com 2 a 3 meses, uma produção média de sair de 80 ml a cada 5 minutos. Gente, é um monte, né? É um monte. É um monte. Então, assim, mas a gente vê, porque o bebê suga bem, né? E às vezes, se ele fica lá 10 minutos, claro que é o que a gente estava comentando, cada mãe produz de um jeito, tem mãe que vai ter esses 5 minutos 80 ml, tem mãe que vai ter 80 ml em meia hora, né? E assim vai, gente. Não tem uma regra, assim, né? Nós seres humanos somos desse jeito, não tem essa regra, não tem receitinha de bolo, né? Não tem. Nós somos individuais, então a gente tem que fazer uma visão individual. E isso vale para cada filho também, tá? Aí a experiência da Margarete, tá? Gente, eu amei o bate-papo. Estamos aqui, extrapolou um monte, mas está super gostoso.
E obrigada, Margarete, minha irmã querida, que eu amo e que Linda, eu que agradeço. estão vendo, Uma honra. ficar vendo só por vídeo, não vejo a hora de dar um abraço, né? Ah, Mas tá perto, já vai acontecer. E Mari, maravilha, um show de aula e com Obrigada. certeza nós vamos marcar outra para você esclarecer mais Demonstrar ainda mais aí com coisas, né? Vai ser bem legal. isso. De repente trazer alguns exemplos de dificuldade, né? E o que Exatamente. podia dar de dicas, não é verdade? Vai ser Gente, super. super obrigada. Uma honra vocês duas. Obrigada, Mari. Obrigada pela Mariana Obrigada a todos trabalhar que com a assistiram, gente. estiveram presentes com a gente. Isso, obrigada mesmo. Teve bastante gente aí que entrou, obrigada. A Mari está aqui trabalhando com a gente no Centro Médico da Criança Diagnóstico por Imagem. É só entrar ali tem o telefone e agendar com a Mariana, tá Qualquer bom? dúvida, entre em contato. Gente, ela é desse jeitinho o tempo todo, viu? Pode ficar tranquila, não é aqui, nossa, o tempo todo ela é assim. Gentil, simpática e uma mega profissional. Obrigada. Tomara que, acabando essa pandemia, você volte àqueles cursos, aquelas aulas tão maravilhosas, né? Tô morrendo de saudade disso. Deus quiser. Até o final do ano, eu tô com muita fé. Sim. Gente, obrigada. Obrigada. Boa noite. Vamos de live, né? Isso, nós vamos de live, não tem problema, né? Obrigada, minha irmã. Beijinho. Obrigada, Mari. Obrigada a todos. E até a próxima. Tchau, tchau. Até, gente. Beijo. Tchau.